pessoas estavam interessadas em saber como é que eu conseguia passar uma imagem. Havia até quem pensasse que era uma função, que era uma técnica de serigrafia. O que eu tenho ali são trabalhos, é desenho, feito com coisas várias, com palitos, com garfos, desde que seja um objeto que não seja orgânico, portanto que a lexívia não possa atacar e fazer desaparecer, como aconteceu com alguns dos meus primeiros trabalhos, que eu usei pincéis, pensando que se usasse rapidamente e os lavasse aquilo não atacava e acabei a ficar só com o toco, não é? Só com o pau. Depois comecei a usar os paus do pincel e verifiquei que também deixava um rastro interessante quando desenhava aquilo. E daí surgiu esta ideia da revelação. Agora eu vou recuar uns anos àquele dia em que eu primeiro me defrontei com esta ideia de que a lexívia podia ser um aparelho, uma ferramenta engraçada, interessante e misteriosa no trabalho que eu queria desenvolver. Nós temos uma casa ali na zona de Sintra, que alguns amigos conhecem, e um dia a minha mulher resolveu fazer a limpeza das cortinas, das janelas e tal. Havia uma sala que tinha uma cortina em flanela preta, porque quem lá dormia queria dormir até mais tarde e não queria que a luz do sol entrasse tão cedo. Aquela flanela esteve a tapar aquela janela muito tempo demais, porque já era a altura de ter tirado. E a prova é que quando retirámos aquela flanela preta, estava impresso o caixilho da janela, ou seja, tudo o que era impossibilitava a luz de passar, o sol de passar, mantinha-se a preto. O sol passando comia a cor, comia a tintagem da flanela, desaparecia o pelo da flanela e ia à trama. Portanto, eu fiquei com... às tantas, quando tirámos a flanela, desdobrámos, é que percebemos que ela não estava esticada, é que percebemos que havia ali um desenho, havia ali uma coisa que correspondia, havia ali uma presença qualquer coisa se tinha revelado pelo efeito do sol. Daí eu, muito contente, porque tinha acontecido qualquer coisa de inesperada, e eu gosto dessas coisas inesperadas e misteriosas, algo misteriosas, no que diz respeito à pintura e ao desenho, etc. E eu lembrei-me desta outra possibilidade que ainda não fiz, que ainda não pus à prova, mas eu sei que funciona, só preciso de uns meses, da disponibilidade de uns meses para ter uma flanela esticada no pinhal ao sol. E tudo o que eu puser em cima, inclusive um negativo, por exemplo, se puser uma chapa de vidro em cima, o sol vai revelar naquilo na flanela, porque tudo o que não deixar passar a luz fica preto, para onde passar a luz abre até à trama. E portanto, eu acelerei esta coisa com a lexívia. Em vez de estar à espera do sol, procurei um método de fazer com que este processo acontecesse também. Aquele primeiro trabalho que eu tenho à entrada, que é um escadote, eu coloquei, isto foi das primeiras coisas que eu fiz após esta experiência, eu coloquei uma tela no chão, uma tela com uma flanela esticada, pus o escadote em cima e com um spray daqueles de borrifar as plantas, com lexívia, mandei uma nuvem grande de lexívia para cima do escadote e ficou a impressão, aquilo que em fotografia se chama uma prova de contacto, é mais ou menos o que aconteceu ali, ou seja, onde estava o escadote não houve atuação nenhuma da lexívia. Portanto, o processo passa por desenhar diretamente com lexívia, tem uma diluição possível. Diluindo com a água, a lexívia atua menos, é muito mais enfraquecida. Se for direta, ela vai atuar muito depressa. E perguntam-me, então não faz um buraco? Não faz só porque eu tenho a flanela colada sobre uma superfície. Seja tela, eu tenho a flanela colada sobre tela, ou tenho a flanela colada sobre madeira. E a prova que a madeira, que algumas estão a empenar com o sol na sala. Elas estão a reagir, ainda estão a reagir ao sol, ainda há ali coisas a acontecer. Este processo que tem a ver com estas experimentações e estas revelações acontece também com a pintura. Eu tenho também
ou seja, eu não faço... Os desenhos e os preparativos que eu faço, eu desenho diretamente na tela. Numa próxima exposição em que eu vos possa mostrar, vão verificar que há, e aqui neste ecrã vê-se ali, por causa de ter pouca definição, não se vê, mas veem-se os sucessivos traços do desenho que vão ficando em camadas. Portanto, eu desenho diretamente sobre a tela, com carvão ou com marcadores, depois passo uma camada de tinta sobre aquele desenho com um médio acrílico que me permite transparências e mando para trás, se quiserem, para um plano primeiro, um plano 1, preparar para um plano 2 em que torna a desenhar, e um plano 3 em que torna a desenhar, e assim sucessivamente. A parte, ali não se vê, aqui se calhar, a parte última da cabeça do cão, penso que está mais nítido que ali, não está? Mais ou menos? Não? Sim. Assim está. Ok. Sim, A parte última da cabeça do cão são sucessivos desenhos a marcador e aí fica. Portanto, esta ideia de revelação, esta meia de caminho, acontece na pintura que eu faço também com os acrílicos, ou com os óleos, ou até com os guaches. Há uma coisa interessante que tem a ver também com ambientes que se vão criando sem que eu os domine totalmente. E daí porque alguém me dizia, então, mas isto não tem... O Rui não sabe quando é que isto vai parar ali nas lexívias. Ou seja, de facto, eu, quando faço aqueles desenhos, quando eu faço um primeiro traço, na primeira abordagem, são traços castanhos, claros, depois mais escuros. Eu só venho a ver o trabalho final quando regresso ao ateliê no dia seguinte. Ele esteve a trabalhar sozinha toda a noite, calmamente, e para ali porque tem a flanela colada e chega onde não pode acontecer mais nada e para. E só aí, como eu digo no texto, que estava ali ao público, o texto, o desenho aquieta-se e fica à espera. Eu gosto destas histórias, deste diálogo entre mim e o trabalho. O desenho aquieta-se e fica à espera que eu volte e há uma proposta minha, depois houve uma contraproposta e fica à espera, ficamos hoje à espera a ver se eu tenho mais alguma coisa a dizer. Raramente nas lexívias isso acontece, muito frequentemente na pintura, raramente acontece eu voltar a mexer, muito frequentemente na pintura eu não fico satisfeito quando regresso no dia seguinte ao ateliê e olho. Porquê? Porque há com a tinta, com a cor, com a tinta acrílica sobretudo, com a tinta a óleo menos, com a tinta acrílica há uma não é isto que eu queria. Espera aí que já lá vou. Está aqui, já aqui. Com a tinta, coitado, este então não se vê muito bem. Este é um bom exemplo de uma coisa que eu procuro fazer nestas sobreposições de traços, desenhos, é criar ambientes. A certa altura, o ambiente sobrepõe-se ao traço, as coisas ficam menos desenhadas, há uma prevalência de cores, de inícios ou de fins de coisas. Aliás, esta aqui é uma série de trabalhos que eu fiz sobre pontes, ou seja, elos de ligação ou ligações entre duas estruturas. Tenho várias coisas destas em que está um bocadinho mais definido aqui, Pois. em que Está mais claro. em que a textura destes promontórios, destes abismos, são muito importantes na pintura. Mas depois há aquela ligação daquela ponte que não vai a lado nenhum, não me diz pelo facto de lá estar, não me diz se é uma saída ou uma entrada, é simplesmente uma passagem de um ponto para o outro.
Ali nas flanelas também há uma passagem destas, numa das flanelas pequenas. Este é um quadro a óleo. Este também. Aqui não se percebe, mas ali em cima... com licença. Não sei o que é de chapéu, mas... Tem uma coisa que eu posso usar para apontar, não? Olha ali, aquela coisa vermelha. Ok. Não será Esse dura? canudo, pois. Eu Não devia sei ter se é pensado canudo nisto. ou o que é. É. Mas, Isto que nós vemos aqui é uma coisa que eu tenho repetidamente usado na minha pintura e que são ritmos. Aquilo podia ser um corrimão, pode ser uma como é que se chama? Uma rail, como é que se diz? Enfim, para proteger as pessoas, não é? Para não se cair. dourada. É, em metal. Um raio. Não sei se estão a ver aí melhor. Em cima. Gradiamento. Gradiamento. Obrigado, desculpa. O gradiamento. Estes gradiamentos aparecem muitas vezes a acompanhar estas ligações entre duas estruturas. Entradas e saídas de casa, pontos entre estas. Vou aqui procurar. Numa série de trabalhos que eu fiz sobre escadas para o quintal, aliás, esta é uma, eu tenho, aqui temos outra ligação em cima, isto é muito texturado, este trabalho é feito, este é primeiro aplicado, eu estou a ver o tempo a correr tão depressa, o primeiro é aplicado a uma camada forte de uma espécie de uma cola acrílica, depois eu comprei uns fardozinhos que se vendem para os coelhos, para as pessoas que têm coelhos em casa, vende-se uma comida que é uma palha. Aquilo é uma coisa limpa, portanto eu em tempos usei coisas que eu apanhava e que colava na tela. Acontece que as coisas trazem atritos e começam a estragar, começa a atacar o acrílico começa a reagir aquilo. Tive de procurar uma coisa que fosse inerte, uma coisa que estivesse já possível. E então esses fardozinhos dessa palha limpa e depois colei sobre essa cola acrílica e sobre isso pintei. Tem uma textura, tenho pena de não se perceber também aqui, mas é muito texturado. E temos lá em cima as tais passagens. Isto aqui não faz parte. Isto aqui é um trabalho grande, tem cerca de 2 metros por metro e tal. Mulher com peixe, não sei se aqui está melhor assim. Ok. Também tem alguma textura. Estou à procura. Esta é uma ligação. Esta ponte deixou de ser ponte, deixou de ser passagem. É uma corda, 2 cordas esticadas que vão. 2 cabos. Ali à esquerda há é um quadro grande também, é um quadro que tem 1,60 m por... Isto é óleo. Tem estas tonalidades escuras, as pessoas preocuparam-se um bocado, sobretudo os familiares. Está tudo a ficar tão escuro, Rui. Estás bem? Mas estas coisas têm a ver com a interiorização destes ambientes. Isto foi uma escultura. Foi uma escultura de um colega meu que preparou, numa fase de preparação, ela ainda não estava acabada, e ele pediu-me que eu fizesse em lexívia uns seres caminhantes. Eu vou tentar encontrar aqui o outro maior. Este. Este é um caminhante, é uma tela grande também, a óleo. A partir de umas fotografias do Edward Muybridge, não sei se conhecem, foi um indivíduo que desenvolveu no século XIX a possibilidade, entre outros mais que fizeram isso, a possibilidade de fotografar seres humanos ou animais em movimento.
Foi uma descoberta extraordinária até para os artistas plásticos, porque podiam, enfim, estudar e conhecer melhor anatomicamente as figuras. E foi muito criticado por outras razões também, mas tem uma série grande de pessoas a caminhar a quatro, como esta. Eu achei aquilo curioso, até porque normalmente nós temos uma reação estranha perante esta postura. Remete-nos para qualquer coisa que não gostamos, os primórdios, os inícios. Antes do homem. Exatamente. Antes de andar a ver mais alto, não é? Cá de cima. Aliás, foi uma das razões porque nós nos levantámos, foi para conseguir ver, segundo dizem, conseguir ver melhor, mais longe. E, portanto, esses caminhantes, aquela escultura daquele meu colega, passou a ter alguns caminhantes no interior. Este aqui é uma das lexívias que está presente ali, e eu tenho também aqui, ali no meio, aqui não se vê muito bem, mas tem enfim, aquele diálogo entre aquelas duas estruturas. Esta é uma tela grande, bastante rica cromaticamente, bastante forte. Volta ali a aparecer aquela ligação, aquela estrutura em metal, daquele gradeamento. Faróis. Ok, há uma época também que, antes do aparecimento daquelas estruturas grandes ligadas por gradeamentos, ou por pontos, ou por cordas, eu trabalhei bastante esta ideia do farol e da luz que o farol projeta longe, e que vai iluminar em algumas das minhas telas pequenas povoações que estão ao longe. Aquela luz vai varrer de vez em quando aqueles casarios. Cá está mais outro farol, aqui está ao contrário. Não é isto que vira, é a máquina. Mas, espera aí, eu vou virar, sim. Ok. Isto é uma pequeníssima tela, tem 20 cm, não chega a tanto. Também é mais e que tem esta ideia de vai iluminar outras coisas. Ela é fonte de luz. Uma coisa que ver com o Quê? Quebec? Os faróis é uma coisa que ver com o Canadá? Se tem uma coisa a ver com o Quebec, não. Os faróis, não. Eu vivi o Alberto sabe, conhece bem aquela região também. Eu vivi no Quebec durante 10 anos. O que tem a ver com o Quebec são outras coisas que eu fiz, que eu chamei, uma série que eu chamei La Belle Provence, porque os carros lá naquela altura, não sei se ainda, mas na altura em que eu lá estive, há muitos anos atrás, na pré-história, os carros nas matrículas tinham escrito a Bela Província. Era a frase em todas as matrículas. Depois foi substituído. Foi substituída. Aquilo tinha a ver também com o centenário fazia 100 anos a Confederação, e então havia ali foi na altura da Expo 67, 1967. Foi substituído Je me souviens. Je me souviens? Ok. Eu queria voltar aqui. Eu só vos a mostrar esta imagem como uma coisa, não sei se alguém consegue identificar, assim, um palpite. Em Inglaterra. Inglaterra, ok. No bombardeamento. Exatamente, a seguir um bombardeamento, uma biblioteca, uma de muitas bibliotecas que foi bombardeada e que ficou assim, como muitas ficaram assim, a céu aberto, desoladamente, enfim, violada, eu diria, não é? Está violentada até. E as pessoas continuaram a aparecer e a procurar livros. Eu conhecia esta imagem e tinha trabalhado esta imagem, aliás, estas figuras interessaram-me imenso. E eu pensei, bolas, estas figuras têm tudo a ver com as minhas flanelas. E eu consigo aproveitar o negro destes casacos, destas figuras, usando o negro da flanela, porque não sei se estão a ver, se eu fizer uma máscara, não é? Como o escadote, se eu fizer uma máscara numa destas figuras, se eu fizer uma máscara com este feitio, em papel, e colocar em cima da flanela e trabalhar o resto com lexívia, este negro da flanela, que ainda por cima tem muito a ver, é têxtil, tem muito a ver com o casaco, aquela leitura do casaco do homem, vai permanecer lá. Depois posso
entrar e mexer naquilo e alterar algumas coisas. Mas basicamente estas figuras negras interessavam-me imenso, esta aqui mais clara, interessava-me imenso isto nos quadros. Tem um bocadinho a ver com aquela figura que tu gostaste também, aquela verticalidade, não é? Qual é o meu espanto quando um dia recebo, através da minha irmã que ainda está a viver no Canadá, um trabalho em cartão em que o indivíduo, o operador plástico, encontrou também esta imagem, também ficou fascinado pelos vistos. E o que é que ele fez? Ele fez fotocópias, boas fotocópias, 2 desta imagem, e criou um teatrinho, digamos. Aliás, a caixa é um televisor, é uma coisa deste tamanho, um televisor. E pôs uma primeira camada, ele anulou as figuras, pôs uma primeira camada da biblioteca, depois colocou esta estrutura central, que ele recortou do resto, colocou um pouco mais à frente, e depois recortou. Portanto, estão a ver que na primeira figura, através do Photoshop, na primeira imagem dele, a última, digamos, no palco seria lá atrás, é esta sem figuras, é esta parte central. Photoshop a trabalhar aí, depois incluiu a estrutura, depois as figuras. Ou seja, deu uma perspectiva àquilo, aquilo tornou-se muito mais, eu tenho isso no ateliê, e tornou-se muito mais dramático ainda, porque há uma profundidade, há uma perspectiva, e depois ele pôs-se lá, fotografou-se e pôs-se lá a ler um livro também, o próprio, o que torna aquilo arrepiante, porque é extremamente dramático, extremamente teatral, em termos cênicos e tudo isso. Ultimamente, eu tenho estado, e por causa disto, eu tenho estado a trabalhar nesta ideia de destacar certos elementos da pintura. A pintura é bidimensional, não necessariamente, mas tem sido. E eu tenho estado a trabalhar nesta possibilidade de destacar alguns elementos da pintura como ele fez. O que é curioso, e era por isso que eu estava a trazer, outro dia muitas pessoas ali aproximavam-se das flanelas e tentavam perceber qual era o material, aquele pelinho que a flanela tem, como é que ele, em alguns sítios ele desaparecia. E aqui é curioso, porque nesse objeto que ele me enviou, que essa pessoa, a minha irmã me enviou, que ele fez, as pessoas não ficam satisfeitas pelo visionar, querem entrar. Querem participar. Ou seja, querem participar, querem entrar lá dentro, mais ou mais, porque aquilo é forte. Então querem mexer e espreitam, querem ter, aqui tem uma tampa, querem tirar a tampa e ver como é. Não ficam pacificamente a observar a pintura. Não é? Querem. E então, estamos no reino da escultura, não é? Porque quando nós queremos dar a volta e ver como é por trás e sentir aquilo com outra dimensão, estamos no reino da escultura. E, portanto, a conclusão, as minhas intervenções na pintura, destacando figuras, vão ter que ser, já estão a ser, destacam-se pouco, só o suficiente para dar algum relevo, porque senão eu estou a trabalhar, eu não sou escultor, eu gosto da bidimensionalidade, mas há ali uma fronteira. Naquelas imagens que eu vos mostrei, muito texturadas, há uma vontade de ir um pouco mais além. Queria voltar aqui. Escadas para o quintal, que eu vos mostrei há bocado. Bom, ok, vê-se muito mal. É um trabalho grande, aliás, estão a ver ali, ele está encostado, ele está deitado, foi fotografado assim. Escada para o quintal, lá temos de novo e provavelmente a origem do gradeamento. A escada para o quintal, porque é uma coisa da minha infância. Isto é uma escada de um quintal do meu avô em Campo de Ourique, e ela volta constantemente, esta ideia volta constantemente, este ambiente. Aqui temos uma primeira charolinha, esta em flanela, do
é que se chama aquilo? Aquela coisa da luz, há bocado, que vimos do farol. Para a charolinha foi um salto muito curto. Tem esta estrutura. A charolinha é uma estrutura que existe na mata do Convento de Cristo, onde eu tive a felicidade de estar a trabalhar um ano como guarda florestal, mas a ideia era pintar e desenhar e conhecer a mata. Aquilo é uma estrutura antiquíssima. Está mais em cima ou está mais... Está lá em cima, lá em cima. No meio dos pinhais. Dos pinheiros maus. Está no meio de um lago, um laguinho, e tem uma pontezinha que liga a população chama charolinha, normalmente por causa da influência da charola do convento, e tem uma estrutura, uma ponte que liga a charolinha à entrada do lago. Pronto, isto para vos dizer que muito provavelmente isto está na origem de muita coisa, a charolinha. O meu trabalho lá, a minha passagem pelo Convento de Cristo e pela mata do Convento de Cristo, marcou-me imenso. A charolinha, onde eu estive muitas horas a pintar e a desenhar, e que tive o privilégio de poder, com a ajuda dos outros trabalhadores da cerca do convento, restaurar um pouco. Na altura ela estava muito degradada, e muito provavelmente está na origem de muitas coisas que eu tenho feito agora, nomeadamente a questão dos interiores e da luz de fora para dentro, da ligação da charolinha cá fora, aquela ponte. Também nas escada para o quintal, há ali, havia ali naquela que eu vos mostrei, havia um lago à frente, no cimo das escadas, ao fundo das escadas, havia aqui um lago onde eu, no tempo do meu avô, esta casa aí que tinha aqui um lago com peixe. E ali uma casa com escadas. É, exatamente. Que não é propriamente evocada. Isto são uma série de óleos que eu fiz sobre gralhas e corvos, uma exposição na casa do jornalista. E esta é a tal, para ver se estão mal. Não? Bom, esta é aquela transição, eu falei há bocado da transição, portanto, do farol para a charolinha. É evidente que a charolinha não tem, isto é um quadro a óleo grande, tem 1,80 m por 1,20 m, se não me engano. Não, mais, 1,20 m, vai, não é? Talvez mais um bocadinho. É um óleo. A charolinha que eu conheci na mata nunca teve ninguém. Há muitos anos que não é ninguém lá entra, senão o guarda para tirar o lixo. Portanto, nunca foi habitada. Eu habitei-a, eu pus luz, passou a ser, aliás, numa exposição onde ela esteve incluída na tradução, a palavra dwelling. Dwelling em português será habitação, mas tem uma implicação de habitação, tem uma carga simbólica mais forte. To dwell é habitar, viver, e portanto é uma charolinha habitada agora com luz. E passou daqui a iluminar esta luz. Noutras telas que eu tenho, esta luz do interior das charolinhas passaram a iluminar coisas que estão cá fora. Como o farol iluminava estruturas e povoações, um bocadinho neste caminho em que isto é um quadro que tem 1,16 m e praticamente este é o ponto de luz mais intenso, mas depois há aqui uma porta com uma luz no interior e uma janela com uma luz no interior. Portanto, esta relação do interior habitado e de um fim ou de um princípio de dia é uma coisa forte e presente na minha pintura. Eu tenho, aliás, duas estruturas dentro da água muito grandes que têm
uma pequena janela iluminada. E não sei, esta já vos falei. Estes dois amigos é uma exposição que eu estou a preparar para a Galeria Monumental em Lisboa, princípio do ano que vem. São uma série de telas deste valor cromático, portanto com estes vermelhos e estes laranjas, acho que assim não vem, e que tem estes diálogos entre um ser estranho. Eu vos mostrar aqui uma outra. Esta aqui, a propósito daqueles interiores iluminados, habitados. E vou procurar aqui uma outra que eu espero encontrar. Esta aqui foi uma exposição em Lisboa. Aqui podem ver o muro além. Aquele, não, o muro não, é a charlinha. E depois tem lá ao longe, lá ao longe tem um muro. Será que eu não a trouxe? Peço desculpa, pensava que eu tinha trazido. Portanto, estava aqui a ver se havia. Cá está, ok. Lá está o diálogo. Os quadros aqui abaixo estão a ver, eles estão assinados com a charlinha, todos os meus trabalhos estão quase todos hoje em dia estão todos assinados com a charlinha. Por causa da importância que teve no meu percurso, aquela passagem por Tomar e pela Mata dos Sete Montes. Mata dos Sete Montes, a não perder numa visita em Tomar. Já foi mais interessante, agora está um bocadinho preparada para turismo e está a perder um bocadinho a coisa. Pronto, era isto que eu vos queria mostrar, um bocadinho da flanela e da ligação dos meus trabalhos em flanela ao trabalho em acrílico e a óleo. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer sobre aquilo que eu estive a dizer ou sobre as técnicas, eu queria também só dizer-vos que eu acho que o acrílico tem esta grande vantagem de eu poder fazer dele, nós podemos fazer dele mais ou menos, é extremamente democrático e generoso, aceita tudo e mais alguma coisa. Podemos trabalhar com colas acrílicas, podemos colar texturas, como eu fiz com aquela que vos falei, aquela muito texturada. O óleo tem outro tempo, tem outro diálogo comigo, connosco, com o atuante, com o artista. Tem tempos de secagem que o acrílico não exige. E tem uma coisa extraordinária que nós conhecemos dos nossos pintores grandes das várias épocas, é que tem transparências que não se repetem com outras tecnologias e com outras tintas. Tem uma capacidade de transparência e de profundidade que acho que algumas marcas de acrílico estão a tentar conseguir, mas não acredito por causa justamente do tempo de secagem que permite essas coisas. De resto, é muito interessante e daí estar tão divulgado o acrílico, porque é muito plástico, é muito maleável, é muito generoso. Espero que tenham gostado do que viram. Alguma dúvida ou alguma pergunta? Ainda só vimos as flanelas, agora quando é que poderemos ver? Pois, agora eu tenho uma exposição, como eu vos disse, na Galeria Monumental, ainda já não vai ser este ano, mas eu, através da professora Vânia, terei todo o gosto em divulgar e terei todo o gosto em vos convidar. Mais cedo em Coimbra, aí não vale a pena estar a convidar-vos, porque só se passarem por lá. Isso vai ser em que altura, em Coimbra? Acho que vai ser em setembro, na Galeria 7. Isso é abaixo ou lá? Na Galeria 7. A Galeria 7. Não sei onde é a galeria, não conheço. Eu vou não ter Coimbra. Não conheço. Eles estiveram cá no ateliê,
vieram ver os trabalhos, convidaram-me, não conheço obviamente. Volta, por favor, Rui, aquela flanela que tem ou um farol ou uma charolinha, que eu quero que você explique, se farol puder, foi um pouco melhor para eu entender como é que aquela foi feita. Quer dizer, por que uma parte está clara, outra parte está escura? Você disse que trabalhava com palitos, com isso, com aquilo. Eu queria saber com o que você trabalhou naquilo. Passou? Não passou não. Ó, ela aí. Quer dizer, como é que ficou assim? Por que ficou assim? O que você colocou em cima? Você trabalhou com Eu aqui não usei pente, máscara, trabalhou... aqui não usei máscara nenhuma. Isto é uma tela pequenina. Sim. E isto aqui é desenhado diretamente na flanela. Com o que você Com desenhou? lexívia. Não, mas não foi com a tua mão. Foi. Com pente. Ah, não. Com o que você passou ali? É isso que eu queria saber. Sim. Que Pode você ser passou? qualquer coisa. Olha, pode ser, desde que não seja orgânico, não é? Porque senão a lexívia come. Pode ser um palito, pode ser um tec. Eu uso bastante os tecs de escultura, sabem que é um tec, não é? Aquelas ferramentas da escultura. Portanto, Então, você jogou a lexívia ali e depois trabalhou, foi isso? É. É assim? Isto que está aqui não tem lexívia nenhuma, portanto ficou preto. Ali coloquei a lexívia, abriu. Pronto. Aliás, Lá em cima, aquelas coisinhas que... Não sei. Também foram pingos. que você jogou São como pingos, pingo. sim. Atirou Sim, como pingo. sim. Era Eu vou isso que eu mostrar queria ver aqui como é que se fazia. mais complicado, um bocadinho mais difícil do que essa, é aquela outra que eu vos mostrei. Eu aqui não vejo. E aquela, como é que consegue fazer a Eu não- divisão em três eu não ou qualquer vejo- coisa não assim? vejo Quer aqui dizer, os bota ali ícones, uma se eu tiver. madeira, Ok. essa daí. Aquela anterior. Essa. Esta aqui é um bocadinho mais complicado, porque para já eu tenho que fechar isto tudo que não quero que seja afetado, portanto tenho que ter esta máscara. Depois, isto aqui é desenhado com daqueles paus dos chineses. Comer o arroz. Sim. Pois. Esta zona aqui são sprays. São sprays. Aqui também esta janela foi tapada com uma máscara. Isto aqui são sprays. Isto é tudo desenhado com os pauzinhos dos chineses. Este desenho aqui é feito com uma espécie de um pente. Porque você falou outro dia no pente, que tinha usado o Falei. pente. E agora quando passarem lá, se tiverem ocasião à tarde ou assim quando passarem, vão verificar que há aqui, Os dentes no pente. percebem-se bem estas passagens. E isto aqui também é feito com uma coisa parecida com um pente. Mas Portanto- você anula um quando está fazendo o outro? Cobre um, vamos dizer assim. Não necessariamente. Não Se eu tiver receio que pingue, eu tenho que tapar. Pode exemplo, pingar, né? por Você exemplo- tá passando o pente aqui Por exemplo, com a quando eu uso, lexívia, quando tá eu uso, envolvidinho no lugar que não deve. quando eu uso os sprays, eu tenho que tapar, porque senão eu vou perder estes negros, não é? Eu tenho que tapar o que está aqui, portanto, aí uso máscaras. Aqui uso máscaras com o spray. Aliás, quando estou a desenhar é mais ou menos controlável, porque eu sei o que estou a fazer e, portanto, quando uso pingos também tem que ser tapado e protegido. Portanto, Mas tu não vês logo o resultado disso, só essa é a dia parte. seguinte. Essa é a parte. só no dia seguinte. Eu não é? sei, eu quando estou a desenhar, quando eu faço assim, eu não O que é que vejo. aquilo Vejo um como é que traço, aquilo vai ficar? vejo um traço muito fraco, que depois vai ao branco ou vai aos quadrados. Há uma coisa que eu esqueci de dizer que é curioso. Nas várias flanelas que eu vou comprando ou que me vão dando, as tintagens variam. Reagem de maneira Portanto, diferente. aquilo que foi usado para fazer o negro na flanela, às vezes aparecem azuis, laranjas, porque os químicos são diferentes, de laboratório para laboratório, de tintagem para tintagem. Portanto, a lexívia vai buscar tonalidades diferentes. No primeiro trabalho um dos primeiros trabalhos que eu fiz está ali na exposição, que é uma tela grande em duas partes, a lexívia praticamente só trabalhou para os brancos, ou seja, foi andando até chegar aos cremes, não é um branco, nunca é um branco. Nas outras, foi andando até aos laranjas, sépias e coisas assim. Porquê que escolheste a flanela e não outro material? Porque eu não queria brilho nenhum. Não queria brilho nenhum, que o brilho vai Perturbar. perturbar e vai exigir outras coisas. E gosto muito da ideia de quando o pelo, a tinta desaparece, a cor, e o pelo da flanela desaparece e fica aquela trama lindíssima, fininha, que está por trás.
E isso também me agrada. Sim, sim. E depois, porque sempre gostei daquele... E gosto muito... A flanela tem muito a ver com aqueles ambientes de teatro, não é? De bastidores. E então é um tecido muito interessante. E esse é um trabalho que dura? Este é um Ou trabalho vai que se dura. estragar com Não, dura. rapidamente? Dura. Não pode estar ao pé de uma fonte de luz. Por Como ele deve ser por exemplo, guardado, se ele né? estiver aqui nesta parede, a esta distância não acontece nada. Há anos que tenho trabalhos, sei de sítios onde estão trabalhos a esta distância, não acontece. Mas se estiver mais perto de uma fonte de luz, não é preciso que haja sol, não é preciso que o sol esteja a incidir sobre o trabalho, mas a luz vai alterando o negro. Vai passando a ser menos negro e vai criando um cinzentinho e tal, e perde o contraste. Mas sim, fixa-se. Aliás, Se uma pessoa, vamos dizer, comprar um trabalho desse tipo, ela tem que manter esse trabalho tal como está ali na exposição, ou tem que ser colocado numa fica moldura assim. de vidro? Não, Fica assim, é, fica sempre sim, assim. Sim. E com a vantagem de que é fácil, com a vantagem de que eles são facilmente limpos, pode-se limpar, porque isto tem alguma eletricidade estática e tem tendência a chamar Limpar a ter a poeira. poeira, Os trabalhos, o acrílico, não sei se sabem, mas antigamente havia quem limpasse os óleos. Hoje há outros produtos, mas antigamente os óleos eram limpos muito frequentemente com uma batata cortada. Limpava-se cuidadosamente a superfície de um óleo com uma batata. A goma absorve Exatamente, e não tem nada que possa ferir o quadro, o óleo. Hoje os acrílicos não criam essas preocupações, são muito mais fáceis de limpar. Pode-se limpar um acrílico com um pano umedecido sem nenhum problema. Posso fazer uma pergunta em relação ao processo de criação? Obviamente que, como é uma superfície preta, tem de haver todo um critério de abstração, uma criação de uma composição antes de fazer a obra, não é? Como é que faz? Sabe que eu, como estava a dizer há bocado para a pintura, os meus trabalhos de preparação gosto que eles sejam feitos diretamente na superfície. Eu gosto do rastro que fica, dos fantasmas que ficam. Sempre procurei isso. Na pintura isso é mais visível. Aqui não é... Portanto, na pintura isso é possível fazer. Aqui não. Aqui não há meios... eu não posso... Eu posso diluir, mas não posso trabalhar sobre... e haver dois níveis diferentes de intensidade. Se eu trabalhar a lexívia sobre qualquer uma destas superfícies que não seja a preta, eu não vou ter mais branco. Daqui a umas horas vou ter o branco, o creme igual ao que lá estava, não é? A não ser que tenha a não ser que seja uma zona mais escurecida. Portanto, para responder à sua pergunta, eu mergulho diretamente e atuo diretamente sem preparativos. Se posso ter apontamentos, mas quer dizer, não há nada que eu não sei, acho que a pergunta era essa, se há uma fase de preparação na flanela. Boa pergunta, tínhamos esquecido que isso é uma coisa interessante. Boa. Mas você pensa se vai fazer animal, um homem... Não, tem razão. Assim. Há uma coisa que eu posso usar, sobretudo por causa do enquadramento, da composição, são aquelas pedras que as pessoas que fazem roupa, os costureiros usam. Há um giz para... Há um giz, há aquele filme cómico do nosso Silva, não é? Que eles vão fazer tiro já aqui a prova. Porquê é que esses giz são bons para isto? Porque esses giz desaparecem completamente. Se eu sacudir com um pano, não com a mão não, se eu for lá esfregar com a mão já não tiro, mas se eu sacudir com um pano, ele sai todo. Portanto, esse giz é o que eu posso usar para apontar na flanela, sobretudo por causa da questão
da composição. Exatamente. Não provavelmente por desenhar, mas para ser, ok, mais para aqui ou mais para ali, a figura vai até aqui, aí uso este X. E depois o safo, aliás, uma palavra usada, antigamente os miúdos diziam safar uma palavra em vez de apagar. E depois safo o desenho facilmente com um pano a sacudir ou com uma escova leve, uma escova macia. Já tem ficado o giz. Há trabalhos onde fica o giz, porque eu quis que ele ficasse a ver-se. Sim. Agora, se eu posso fixar, por exemplo, se eu usar qualquer coisa que eu uso em cima da flanela, fica outra linguagem. Se eu usar um fixador para tintas, já é outra coisa. Já não estou no mesmo mundo. Eu tenho alguns quadros ali onde há intervenção com tinta. O escadote tem tinta, aquela estrutura aquilo parece um dos pilares de uma ponte, também tem tinta. Como eu desenho também, gosto muito de desenhar com Viochene. Sabem que o Viochene tem uma qualidade extraordinária, porque tem umas tonalidades de sépias, de castanhos, meios metálicos também em certas alturas, muito bonito. E eu usei também Viochene em algumas flanelas primeiras que eu fiz, e ali adiante está o mestre naquele cão grande que está a olhar para nós, o cão grande que lá está, tem algum Viochene em cima. Viochene vem do francês vieux chêne, portanto é uma coisa que vem extraído do carvalho, não é da madeira. E é assim. Muito obrigado. Obrigado.